Bom dia, gente. Bom dia, amiga. Tudo bem com você, amiga? Esperar as meninas entrarem, mas nós já vamos começar. Bom dia! Bom, vamos lá, gente. Quero começar já para não tomar muito seu tempo. Queria parabenizar você que decidiu estar aqui, que escolheu estar aqui hoje, no dia de hoje, que tem buscado algo mais para sua vida. A nossa vida ela é um caminho, né, que a gente vai em direção a várias transformações, várias mudanças. Nós precisamos ser melhores a cada dia que passa para nós. Primeiro para nós. E eu sei que é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha realmente uma vida, que a gente possa viver uma vida em abundância, que a gente possa conquistar muitas coisas. E muitas coisas elas só aparecem na nossa vida, elas só vêm, a gente só recebe algumas coisas quando a gente está preparado para receber. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero preparar você para receber muitas coisas boas para a sua vida. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Renovo. Já eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Mas o Renovo foi algo criado no meu coração. Eu falo que veio direto do trono de Deus. São 21 dias de conexão com o esposo. Eu falo que quando a gente se conecta com o marido, quando o casal está conectado, quando o casal está junto, automaticamente, consequentemente, os nossos filhos se conectam com a gente. Eu como esposa, como mulher e o meu esposo, nós somos a base da nossa família, dos nossos filhos. Então, quando a gente se conecta, quando a gente consegue se reconectar, quando essa conexão está ativa na nossa vida, os nossos filhos, eles também se conectam com a gente. A casa, ela fica toda conectada, a família se conecta. Mas quando há desconexão entre o casal, também há desconexão entre o casal e os filhos, também há desconexão entre os filhos, né, entre os irmãos. Então precisamos realmente retornar algumas coisas, fazer o caminho de volta. Eu gosto muito de usar essa palavra, fazer o caminho de volta, para que a gente busque aquilo que um dia ficou lá atrás, que um dia ficou perdido, que um dia foi deixado para trás. Então, o Renovo, eu gosto de usar muito o versículo que está lá em Lamentações 5:21, e eu já vou pegar para vocês. Deixa eu ver se já não tá até aqui. Deixa eu pegar aqui. Já falei tanto esse versículo e hoje eu esqueci de deixar o versículo aqui pronto para estar falando com vocês. Mas ele diz o seguinte: renova-nos, Senhor, para que a gente volte e viva como antigamente. Eu vou deixar aí, se alguma das meninas puderem me ajudar e colocar aí nos comentários, eu vou agradecer muito, para eu não ficar aqui procurando e não tomar o seu tempo. E é isso, eu acho que o Senhor ele tem que renovar a gente, renovar o nosso relacionamento, renovar o nosso casamento, para que a gente possa viver como a gente vivia antes. Então, eu tô aqui para fazer esse convite. São 21 dias de conexão, que a gente vai estar buscando essa conexão com o esposo. Mesmo que você fale assim, Andriele, tá tudo tão perdido, eu não sei nem por onde começar. Amiga, a gente vai começar pelo começo, não fique angustiada. Não é algo assim que uma caminhada, não vai ser uma caminhada pesada, é algo muito leve, porque eu creio que o reino de Deus é assim, tem essa leveza nas coisas que vêm de Deus. Então, se tranquilize aí, tranquilize seu coração, abra o seu coração para aquilo que você vai receber. Eu quero me apresentar para vocês. O meu nome é Adriele Francischini, eu sou casada há 18 anos com o Ivan.
Nós temos 4 filhos, a Maria Isadora, a Maria Luísa, o Ivanzinho e a Ivna. E eu sou formada em odontologia, sou cirurgiã dentista de formação, tenho pós-graduação em odontologia hospitalar, já trabalhei com meu esposo no financeiro da empresa muitos anos atrás e hoje eu não atuo mais na área da odontologia e nem na empresa com meu esposo. Hoje, desde 2015, na verdade, eu decidi, né, foi a melhor decisão da minha vida, eu escolhi por um momento ficar em casa, voltar os olhos para os meus filhos, voltar os olhos para a minha família, voltar os olhos para mim, para dentro de mim, e comecei a me cuidar, comecei a restaurar a mim mesma, restaurar o meu casamento através de cursos sobre crescimento espiritual, crescimento e desenvolvimento pessoal. Eu fiz muitos cursos voltados para a área da família, e aí até então a gente eu fui buscando isso, eu fui sendo levada, né, a olhar para dentro da minha família, a enxergar a minha família mais de perto. E isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Desde então, né, através de todas as minhas vivências, de todas as minhas experiências, de tudo aquilo que eu fiz de curso, todo o conhecimento, eu tenho passado isso através de chás de mulheres para as meninas que frequentavam a minha casa, para as minhas amigas, para quem frequentava o nosso grupo de estudo. E eu fui passando isso, né? A gente fazia vários chás de mulheres assim semanalmente, para a gente estar mais perto, para a gente estar crescendo como pessoa e espiritualmente juntas. E quando veio a pandemia, eu já não estava mais fazendo, e uma amiga me sugeriu a ideia da gente estar fazendo isso pelo Zoom. O ano passado eu comecei a ministrar por uma plataforma de vídeo com as meninas, né? E já se passaram 150 meninas por esse grupo. A gente tem esse acompanhamento, a gente tá junto, a gente cresce junto, que chama GD Mulheres, Grupo de Discipulado para Mulheres. E hoje eu tô aqui com você porque eu falo que foi algo, né, que as meninas começaram a me pedir, algo sobre relacionamento, algo pra gente tá junto aí. E aí Deus me trouxe isso que é o Renovo, que são 21 dias de conexão com o esposo. E eu quero passar isso de uma forma gratuita para você, eu quero passar isso de todo o meu coração, mas eu peço para que você tire o melhor proveito disso, sabe, para a sua vida, porque o que eu mais quero ver aqui é receber depois um depoimento seu falando assim: Adriele, você restaurou o meu casamento. Adriele, através das coisas que você trouxe, da percepção que você teve, que você me trouxe, eu tive uma percepção, eu tive uma transformação, eu vivi algo novo realmente na minha vida. Então eu quero muito que você viva algo novo, eu quero muito que você tenha uma transformação na sua vida. E não é através de mim, não é por mim, pode ser através de mim, mas não sou eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Sabe, eu sei que Deus vai usar a minha vida para fazer isso, e eu sei que Deus vai usar a sua vida também para fazer isso por outras pessoas, porque nós somos canal de bênção onde nós estamos, para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a gente possa trazer alívio para aqueles que estão precisando. Então, depois que eu idealizei o GD Mulheres, que foi idealizado, que teve essa ideia, que a gente tá junto, a gente tem várias amigas, né, e realmente as meninas se tornam minhas amigas mesmo, do fundo do meu coração. Veio o Renovo e a gente tá aqui e eu quero compartilhar com você, né? A gente vai construir junto uma história de amizade, a gente vai construir uma história de conexão muito grande entre a gente, e eu quero me colocar à sua disposição. Para o que você precisar, pode me chamar que a gente vai estar conversando. Bom, eu vou apresentar primeiro para você 3 princípios para a gente começar. E a primeira coisa que precisa ficar firmado na sua mente é acreditar no poder da oração e na restauração do seu casamento. Então, a primeira coisa que você tem na sua mente, assim, falar: Adriele, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se é isso mesmo. Amiga, se você não acreditar no poder da oração e se você não acreditar na restauração do seu casamento, você precisa pedir para que Deus abra sua mente. Você precisa pedir para que Deus remova essa crença que não é possível, que não tem jeito,
porque é só Ele que é capaz de fazer. É só o Senhor que tem o poder para agir na sua vida e na vida do seu esposo. É Ele que sabe a forma com que vocês estão hoje, é Ele que sabe como que está o coração de vocês, é Ele que sabe como que está o relacionamento de vocês nesse momento, e Ele sabe o que passa no coração de vocês. Então, conte com o Senhor, conte com o poder da oração, creia nisso, sabe? Creia na restauração do seu casamento. Então, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sonda os seus corações, e você pode ter certeza que Ele se agrada muito em poder te restaurar. Ele se agrada muito em poder manter, unir cada vez mais e restituir a família que um dia, nessa caminhada, está se perdendo. Porque a menina, ou porque a família, ela é a menina dos olhos de Deus, né? Ela é a joia de Deus. Então, Deus criou a família, foi uma instituição que foi criada por Deus. E Ele quer que a família permaneça unida. Ele quer que a família seja uma base saudável para a nossa sociedade. É esse o desejo de Deus. Então, a gente tem que acreditar no poder da oração. O segundo princípio é que não abra mão da promessa de Deus em abençoar a sua casa, né? Em abençoar a tenda dos justos. Todos nós aqui fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós, aquele sangue que foi derramado lá na cruz por Jesus, aquele sangue que Jesus derramou pelas nossas vidas, para perdão dos nossos pecados, ele foi derramado para todo mundo. Ele foi derramado para mim, ele foi derramado para você, para o seu esposo e para todas as pessoas. Então, assim, não tem aquele que é escolhido, derramou só para mim. Não, derramou só para quem faz aquilo. Não, o sangue derramado na cruz, ele justificou todos nós. Então, não abra mão da tenda dos justos. Deus deseja abençoar a sua casa. Receba essas bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então, assim, não abra mão, né? Você pode muito desfrutar das promessas de Deus, você pode desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, e você pode andar sim debaixo da graça de Deus e andar aliançado com Deus. Então creia nisso, Deus deseja abençoar a tenda dos justos. A terceira, acredite que Deus é poderoso para reerguer, mesmo que tudo pareça estar em ruínas. Mesmo que tudo pareça estar em ruínas, Deus deseja, Ele vai reerguer. Creia que Ele vai reerguer. E se você falar assim para mim, Adriele do céu, eu não tem mais jeito, eu não tô mais assim, eu não consigo enxergar uma solução para a situação que eu tô passando. Amiga, Deus, ele tem o poder de alcançar aquilo que a gente não pode alcançar. Sabe? Ele coloca o braço dele aonde a gente não alcança. Então, creia que mesmo que tudo estiver em ruínas, mesmo que tudo estiver tão destruído, tão acabado, mesmo que você estiver tão cansada, mesmo que você estiver com vontade de desistir, não se sinta assim, amiga. O Senhor, ele vai restaurar mesmo que tudo parecer estar em ruínas. Mas se você falar assim pra mim, Adriele, não, eu tenho um relacionamento muito bom com meu esposo, a gente já tem uma conexão, eu entrei aqui no Renovo porque eu quero saber como é que é, eu tenho uma curiosidade. Amiga, saiba que nada é tão bom que não possa ficar melhor. Então, se já é bom, vai ficar melhor ainda. Você vai aprender coisas novas, você vai abrir a sua mente para coisas novas, você vai receber algo novo para sua vida também, sabe? E se você falar assim, André, tudo aquilo que você falou, eu já fazia no meu relacionamento, amigo, o Espírito Santo vai testificar que você está andando no caminho certo, sabe? Você pode continuar, porque é isso mesmo. E assim, a gente tem que sempre estar aprendendo algo novo, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso que você está fazendo aqui, você está buscando conhecimento. Você está evitando de perecer. Então você está buscando algo que Deus tem para você. Então esteja aqui comigo. Não desvie o seu pensamento. Amiga, eu vou repetir. O primeiro princípio precisa ficar firmado em sua mente. E você precisa acreditar no poder da oração e na restauração do seu casamento. Então, o primeiro princípio acredite no poder da oração e na restauração do casamento. O segundo princípio Deus deseja abençoar a tenda dos justos. Abra o seu coração para receber isso. E o terceiro princípio acredite que o Senhor, ele é poderoso para reerguer, mesmo que tudo pareça estar em ruínas. Então, são
esses 3 princípios. E nós estamos aqui numa oportunidade, né? Numa oportunidade de andarmos juntas, de caminharmos juntas. Você não está sozinha. A gente tá na minha bio lá, você pode entrar na bio, tem um link do GD Mulheres, você vai entrar lá no WhatsApp, você vai ser acompanhada lá. A gente não tem algo assim, Adriele, alguém vai me acompanhar? Não, mas se você colocar qualquer dúvida lá, as meninas elas já estão tão preparadas para responder que se eu não responder na hora, você pode ter certeza que alguma mulher de Deus vai responder a sua pergunta lá. Então, no Renovo passado, a gente conversou bastante, né, sobre os passos, as meninas, uma foi motivando a outra, uma foi colocando foto do que estava fazendo, como que estava sendo, e isso é muito bom, porque isso mostra que você não está sozinha, isso mostra que nós estamos juntas, né, juntas nessa caminhada. Caminhar junto é muito mais gostoso, né, gente, do que caminhar sozinho. Então, assim, a gente está nessa caminhada linda de aproximação, de restauração, de cumplicidade, de conhecimento, de desfrute e muito mais. Um verdadeiro renovo. Sabe o que significa renovo? Transformar em novo, fazer com que fique melhor ou como um novo, né? O renovo também ele tem o significado de broto. Sabe um galho? Às vezes a gente vai fazer uma muda, né? Aí você pega um galho, às vezes o galho tá seco, você fala, nossa, morreu, né? Não tem mais jeito. De repente, brota um brotinho verdinho ali naquele galho seco. Isso é chamado de renovo. É um broto, algo que está aparecendo de algo que muitas vezes parecia estar morto, parecia que não tinha mais vida, e ele vai renascer dali, ele vai aparecer um broto. Então é um crescimento, é um novo sentido, é um crescimento saudável, gera uma vida nova através daquele galho que estava seco. Então um broto, ele vai ser cuidado, ele deve ser regado, ele deve ser nutrido. E o que eu vou te ensinar aqui? Eu vou ensinar você a ser uma mulher intencional. A gente vai deixando muito assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente vai andando, né, no fluxo, vai descendo a correnteza e muitas vezes a gente não vai se percebendo, a gente não vai percebendo algumas coisas que estão acontecendo, a gente muitas vezes não percebe a nossa forma de falar, a gente não percebe muitas vezes que a gente está se desconectando, a gente só percebe quando tá muito ruim já. Mas assim, quando alguém fala assim pra mim, Adriele, do nada, acabou, amiga, nunca é do nada. Sempre teve alguns sinais lá atrás que passaram despercebido. Aconteceram um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, sabe? Foi uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aí chega uma hora a pessoa não aguenta mais, chega uma hora a situação fica muito difícil, sabe? Fica muito difícil lidar um com o outro. Então, assim, não é do nada. Foram situações que foram acontecendo e muitas vezes você, ligada no automático, ou ele, né, ligado no automático, não foi percebendo. Né? O casal não percebeu que estava no automático, não percebeu que muitas vezes estava agindo com frieza, não percebeu que muitas vezes estava se perdendo do caminho, e aí chega uma hora que a pessoa tem essa... E aí a pessoa fala assim, André, do nada. Não foi, amiga, do nada, não foi. Eu sinto te informar, mas não foi do nada, sabe? Aconteceram outras coisas lá, não foi do nada. Então, assim, mas você vai aprender aqui a cuidar do seu relacionamento de uma forma intencional. Você vai aprender a não se perder. Quando você se perceber, você vai se perceber muito mais fácil, porque você vai perceber que aquelas atitudes não estão andando, que aquelas atitudes vão te levar para um caminho que você não quer seguir. Para um caminho que muitas vezes vai ser tortuoso, que vai ser esburacado, que vai ser ensolarado, e aí você vai se perceber, você fala, opa, peguei um sol quente aqui, vou voltar para cá, porque aquele caminho que eu estava caminhando, eu estava na sombra, aquele caminho estava mais arborizado, e agora eu já estou sentindo o sol esquentar aqui minha cabeça. Então é a percepção. Então você vai ser uma mulher intencional, você vai ter essa percepção. Então eu quero dar algumas dicas para você, para que a gente possa começar e para que a gente possa estar juntas assim de uma forma que a gente possa absorver o máximo do conteúdo. A primeira organize os seus horários, né? Tenha um tempo para você assistir, tenha um tempo para você se dedicar, porque isso é muito importante para você e para a sua família. Esteja num ambiente bem tranquilo, tenha papel, tenha caneta em mãos, sabe? Se possível, usa fone de ouvido para você não se dispersar com as coisas que acontecem no ambiente. Dê os passos que serão colocados aqui. Eu não gosto de falar desafio, tá? Todo final da aula tem um passo.
Todo final da aula tem algo para você escrever sobre o que você aprendeu. Mas eu não gosto de falar desafio, porque quando a gente fala desafio, parece que é difícil, né? Eu falo desafio e já imagino aquelas pessoas que fazem aquelas corridas, sabe? E pula aqueles negocinhos assim que... Então, não é desafio, gente. São passos. Nós vamos dar passos. A gente tá fazendo uma caminhada. Não me coloca para correr, não, que eu não gosto de correr, sabe? Eu falo que meu sonho é aprender a correr, mas eu ainda não sei correr, então eu prefiro caminhar e caminhando. Então você vai caminhar comigo e nós daremos vários passos, né? Então as aulas ficarão gravadas por um período de 24 horas apenas. O renovo passado eu deixei gravado, tá gravado ainda aí, mas dessa vez vai ficar gravado por 24 horas. Por quê, Adriele? Porque esse é o último renovo que eu faço gratuito. Então, o que você puder pegar desse renovo, gente, pega para transformar a sua vida, porque daqui ele vai subir para Hotmart e da Hotmart esse renovo vai ser só pago. Esse renovo você vai assistir lá, você vai investir na sua vida a partir desse renovo. Então o terceiro renovo já vai ser um investimento na sua vida. Então tem essa oportunidade de receber isso que eu tô te oferecendo aqui, porque o próximo renovo vai estar lá na plataforma da Hotmart. Então vamos lá. Importante, lembre-se de que depende de você. Eu vou estar aqui conversando com você, eu vou estar aqui falando com você, eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou estar te ensinando. Você vai ter atividades que você vai olhar para dentro de si, mas depende de você. Eu não posso fazer por você, né? Se dedique ao máximo em sua busca, né? Em busca daquilo que você deseja, sabe? Se dedique para a sua conquista. É algo para você. E eu vou falar para você assim. O mérito, ele não é daquela pessoa que aprende. O mérito, ele é daquela pessoa que aprende e aplica aquilo que aprende. Então, não adianta só você aprender. Você precisa aprender e aplicar. Não adianta só aprender. A gente assiste tantas coisas, né? E a gente assiste e fala, beleza. Mas não é a beleza, é a coloca em prática. Então, tudo aquilo que você aprender aqui, você precisa colocar em prática. Se você não colocar em prática, eu sinto te dizer que você vai estar estacionada. Você não vai estar dando os passos. Então, você vai ficar parada, estacionada onde você está. Então, caminhe, amiga, caminhe. Eu quero te fazer duas perguntas, vou pedir para alguma das meninas me ajudarem aí, quem tiver aí disponível, e eu quero pedir para vocês colocarem essas perguntas aqui. O que te trouxe até aqui é a primeira pergunta, e como está o seu relacionamento hoje? Então, o que te trouxe até aqui e como está o seu relacionamento hoje? E eu quero pedir para que você coloque isso no papel, não é só pensar, não, é colocar no papel, é ser intencional, é agir com intenção, é olhar para dentro de você, é saber como é que você está, é saber como é que está o seu relacionamento hoje. Sabe por quê? Porque senão você fica igual Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para que lado vai, qualquer lado serve. Então, se você não sabe para que lado vai, qualquer lado é lado. Qualquer coisa te cabe. Então, quando você tem um foco, quando você sabe, tá desse jeito. Então, quando você se percebe, quando você entende como que está, é muito mais fácil você agir de uma forma diferente. Mas se você não olha para dentro de você, se você não percebe como que está, você não consegue caminhar. Porque como que você vai transformar aquilo que você não sabe que precisa ser transformado? Como que você vai mudar se você não entende, se você não acha que tem que mudar? O que você vai mudar se você não sabe? Então, eu preciso saber. Eu preciso saber o que te trouxe até aqui. A Adriele me trouxe até aqui. Porque muitas vezes eu não consigo conversar com meu esposo. A gente tem dificuldade de conexão. Ontem eu coloquei caixinha de pergunta lá. E as meninas responderam lá. Então, por que você... qual que é a maior dificuldade que você tem no seu relacionamento hoje? Muitas responderam. O diálogo. A maioria respondeu diálogo. Mas a maioria respondeu objetivo de vida diferente. Outras pessoas responderam ciúmes. Então, você tem que saber como é que tá.
Qual que é a dificuldade que você tem hoje, sabe? Qual que é a dificuldade que você tem hoje no seu relacionamento? O que te trouxe até aqui para fazer o renovo? André, o que me trouxe até aqui? Pode ter sido uma curiosidade, ou então porque eu estou insatisfeita, porque eu acho que o meu esposo não me ama, eu não me sinto amada ou valorizada pelo meu esposo. Então, o que te trouxe até aqui? Nós vamos conversar também sobre as 5 linguagens do amor, sabe? Que você, às vezes... Eu vou responder uma pergunta que eu recebi hoje de manhã. Eu não me sinto amada pelo meu esposo. Era mais ou menos isso, tá? Depois eu vou responder a caixinha de pergunta. Você sabia que todos nós, né, temos 5 linguagens de amor? São 5 linguagens, do mesmo jeito que tem o inglês, o espanhol, o português, o árabe. Tem as 5 linguagens do amor também. O que acontece? Às vezes você está falando português com uma pessoa que só fala inglês. Ela não entende o que você está falando. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a sua linguagem de amor é palavra de afirmação. Às vezes você precisa ser reconhecida, você gosta, né? Enche o seu tanque de amor se a pessoa te elogiar. Se ela olhar para você e ela falar para você aquilo que é reconhecer aquilo que você faz. Então ela enche o seu tanque de amor. Mas talvez o seu tanque de amor seja presente. Talvez a pessoa fale assim, nossa amor, você é tão linda. Nossa amor, aquilo que você faz. Não, fulano é muito inteligente. Não, fulano é muito desenvolta, sabe? Você é muito determinada, você é linda. Às vezes a pessoa tá te enchendo de elogios, sendo que a sua linguagem de amor é presente. Ah, mas eu não ligo que ele fala que eu sou bonita. Eu não ligo que ele fala que eu sou inteligente. Eu já sei que eu sou inteligente. Eu gosto de receber um bombom. Eu gosto quando ele sai, quando ele viaja, ele chega, ele lembrou de mim e trouxe um presente para mim. Então, a sua linguagem de amor, às vezes você tá falando em português e o seu esposo tá falando com você em árabe e você não tá entendendo. Então, você percebe que são pequenos ajustes que a gente tem que fazer no nosso relacionamento? Você percebe que às vezes você tá enxergando que tá em ruínas, mas às vezes não está tão em ruínas assim? Às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali que precisa ser ajustado. Então, amiga, tranquiliza o seu coração. Tranquiliza o seu coração. Não tem algo assim que... Eu falo assim que o divórcio a primeira coisa que você tem que ter na sua vida. O divórcio ele não é uma opção para vocês que são casados. Não é uma opção. Quando que o divórcio é uma opção? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, Adriele, eu preciso compartilhar algo com você. Eu apanhei do meu esposo, o meu esposo me humilhou, o meu esposo me agrediu. Eu vou falar, sabe o que para ela? Amiga, você não precisa de mim. Você não precisa do meu conselho. Sabe, amiga, o que você precisa? Você precisa ir lá na delegacia. É de um advogado, é de um delegado. É isso aí que você precisa. Então, se tiver alguém aqui que estiver nessa situação, saiba você que eu não vou conseguir te ajudar. Mas se estiver aqui pessoas, né, mulheres, que assim como eu, precisou fazer alguns ajustes no relacionamento para que a gente pudesse caminhar, para que a gente pudesse reconectar, para que a gente pudesse ter uma família equilibrada, uma harmonia familiar. Se você, amiga, tem esses tipos de problema que muitas vezes você vê que não tem saída, e tem, sabe, eu posso te ajudar. Mas se for o contrário, se for nessa situação que eu te passei, então saiba que aí eu não consigo te ajudar. Eu quero começar com você e eu quero que você respira bem fundo agora, porque nós vamos começar. E eu quero começar com você falando sobre o renovo, o nosso primeiro dia do renovo. O primeiro dia do renovo chama o poder da oração. É o nosso primeiro dia. E eu quero colocar um versículo para vocês, e esse versículo eu preciso, quem precisa é vocês, que vocês meditem nesse versículo hoje. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você aumenta a sua fé. Então, eu preciso que você esteja com esse versículo em mente hoje, porque é através dos versículos, é através da palavra de Deus que vai acontecer uma renovação na sua mente. É só a palavra de Deus que transforma a gente. A gente pode até falar assim, eu fiz um curso de coaching, mudou minha vida. Amiga, eu creio muito nisso, mas se não vir de dentro para fora,
se não vir de dentro para fora, você vai mudar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai voltar a ser a mesma pessoa e vai voltar a ser pior do que era antes. Mas quando o Espírito Santo te enche, quando você entende a palavra de Deus, quando você recebe aquilo e você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, amiga, a transformação ela acontece. E você olha para trás e fala assim, meu Deus, nem eu acredito que eu era aquela pessoa. Nem eu acredito que eu fui daquele jeito. Sabe? Porque a transformação é tão grande, há uma mudança tão grande, o Espírito Santo trabalha tanto em você. Então eu preciso que você entenda que se você não chamar Deus para ser o Senhor da sua vida, para transformar aquilo que precisa de transformação, para mudar aquilo que precisa de mudança, sabe? Para te moldar como se fosse um vaso de barro. Amiga, você vai fazer igual o meu marido fala, você vai ficar pedalando sem corrente. Você vai pedalar, 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 você vai se cansar e você não vai chegar a lugar algum. Então, amiga, coloque, engata a corrente, porque daqui para frente você vai pedalar e você vai chegar muito mais longe de onde você imagina. E o versículo é esse, ó. Mateus 7, 7, 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então é isso aí. Você já sabe, né? Que se você pedir, você vai receber. Você já sabe que se você estiver batendo, o Senhor vai abrir. Então Ele chama você para estar nessa caminhada com Ele. E Adriele, vamos então falar sobre o poder da oração. Deus diz na palavra dele que se a gente pedir, a gente vai receber, né? A gente é orientado até em outros versículos bíblicos também sobre a oração, sobre seguir o direcionamento de Deus, sobre pedir para o Senhor em oração aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, cada passo que a gente der, a gente vai contar com o poder da oração. Para cada passo, você não está sozinha, você não está sendo guiada, você não está andando sem caminho, sem rumo, sem direção. Você está sendo guiada e direcionada e por Deus. Então, por isso que eu preciso que você coloque a sua oração. Por isso que eu preciso que você acredite no poder da oração. Então, se você não tem o hábito, fala, Adriele, mas eu não tenho o hábito de orar, eu não sei orar. E isso acontecia comigo, viu? Quando eu comecei a me aprofundar nesse crescimento espiritual, eu não sabia orar. Na verdade, eu tinha vergonha de orar em voz alta, muita vergonha. E aí eu precisei desenvolver isso. E como que a gente desenvolve, Adriele? Como que eu cesso a minha vergonha de orar? Orando, sabe? Como que eu cesso a minha vergonha? Como eu não sei nem o que falar para Deus. Assim, é igual uma criança quando começa a falar, sabe? A criança, ela já não nasce falando. Ela vai aprendendo, até que vai chegar uma hora que você vai ter um relacionamento com Deus, assim, tão íntimo, que às vezes você... não vai precisar, tipo assim, orar. Deus, ele já vai trazer uma resposta para você, assim, de imediato. A conexão é muito grande que tem. Então, assim, você nem vai ficar pedindo para Deus. Ele vai acontecer situações na sua vida que você vai falar assim, nossa, é de Deus isso. Então, creia nisso. Então, muitas vezes você pode olhar para Deus e falar assim, eu vejo Deus como um ser tão distante. Deus tem tantas coisas para se preocupar. Tantas pessoas aí sofrendo com câncer, tantas pessoas sofrendo com a pandemia, tantas pessoas lá em guerra. Você acha que Deus vai se preocupar com o meu problema? Você acha que Deus vai se preocupar? Amiga, Deus é um ser individual. Ele se preocupa com o seu problema, mas ele se preocupa também com quem está em guerra. Ele se preocupa também com quem está internado. Ele se preocupa também com quem está passando por um tratamento de câncer. Sabe? Deus é um Deus individual. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus e ele deseja ter esse relacionamento com você. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para se relacionar. Deus é um ser relacionável. Ele se relacionava com Adão no jardim do Éden, com Adão e Eva no jardim do Éden. Na viração do dia, ele vinha nos visitar. Na viração do dia, o Senhor vinha visitar Adão e Eva para ter um relacionamento, para conversar. E quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais a gente se torna íntimo de Deus. Vocês já leram alguma biografia
Às vezes você nem conheceu o Steve Jobs, né? Mas você foi lá e você leu a biografia dele. O que você sentiu? Que você era próximo dele. Você entendeu a forma com que ele pensava. Você entendeu algumas coisas que ele fazia, sabe? Imagina você podendo conversar com o Steve Jobs de vez em quando. O que você ia perguntar para ele? As coisas que você ia perguntar, as dúvidas que você ia tirar com ele, sabe? Ou mesmo querer só ter aquela intimidade, conhecer ele, sabe? Tá próximo dele. Gente, Deus é muito mais do que isso. Eu quero dizer para você assim, ó, quando você lê a palavra de Deus, que é um livro que foi escrito por Deus, você conhece os pensamentos de Deus. Quando você lê esse livro, você sabe a forma com que Deus pensa. Você sabe a forma com que Deus agiu em algumas situações. E quando você começa a conversar com Deus, quando você começa a colocar diante de Deus algumas coisas, você se torna íntimo de Deus. Então essa intimidade, ela vai acontecendo e é naturalmente. Então quando você fala assim para mim, Adriele, eu acho que Deus é um ser tão distante, sabe? Eu acho que Deus é um Deus, tá tão longe, tem tanta coisa para se preocupar. Amiga, isso não faz parte da essência de Deus. Isso não faz parte da essência de Deus, porque o que faz parte da essência de Deus é se relacionar com você, é ter intimidade com você. Então ele é um pai de amor e proteção. Então saiba que se o seu pai terreno não cumpriu esse papel dele de te dar amor e te dar proteção, o nosso pai celestial, ele cumpre sim esse papel de amor e proteção. Então ele é um pai que ele deseja te proteger, ele deseja cuidar de você. Ele deseja estar mais perto de você. Ele deseja te guiar pelos caminhos que ele tem escolhido para você e direcionar a sua vida. Na palavra de Deus, ele mesmo diz assim, ó, que nós, apesar de sermos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai, né, que está nos céus, dará coisas aos que lhe pedirem. Então, apesar de sermos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará coisas aos que lhe pedirem. Tá lá em Mateus 7,11. Então assim, entenda que o Senhor, ele está à frente, né? E onde você não consegue alcançar, voltando para o relacionamento. Adriele, eu não consigo alcançar, eu tô fazendo os passos, eu já mudei muito, sabe? Eu já fiz muito isso, mas eu não consigo ver a diferença no meu relacionamento. Eu fiz muitas coisas, mas então onde você não consegue alcançar com atitudes positivas, com palavras positivas, com a mudança positiva na sua vida, o Senhor, ele pode alcançar. Então, onde você não consegue alcançar com atitudes positivas, Deus tem o alcance, é Ele que tem o alcance. Ele pode derrubar as muralhas que foram um dia construídas entre vocês, você precisa contar com Ele. Então, quando as pessoas falam assim, Adriele, mas eu não sei orar, como que você ora? Eu vou falar pra você eu não quero falar pra você assim, como que eu oro, porque eu não quero doutrinar você. Saiba você que você é livre e Jesus já te fez livre. Mas tem muitas palavras, muitas pessoas que oram assim, ó. Tem pessoas que oram em pensamento, tem pessoas que oram no quarto, gostam de entrar no quarto, gostam de ligar um louvor. Tem pessoas que oram falando alto, tem pessoas que oram falando bem baixinho, tem pessoas que oram escrevendo, sabe? Tem pessoas que às vezes só fica meditando, só fica ouvindo, né? O que Deus vem falar ao coração. Então assim, tem várias formas de orar, não tem uma forma certa de orar, é certo orar assim, orar. Não, porque você vai estar sendo doutrinado. Cada pessoa tem a sua forma de orar e é do jeito que você se sentir mais à vontade de estar com Deus. Sabe o que realmente importa? É você ter o seu tempo com Deus. O que realmente importa é você ter essa conexão com Deus. É isso que vai fazer a diferença, é isso que importa na sua vida. Então, quando você tem esse tempo com Deus, quando você coloca as coisas diante de Deus, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Então, o que importa é isso. A forma com que você vai orar, você tem que orar na forma que você se sente mais à vontade. Né? Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, pode ser no chuveiro, pode ser numa caminhada, pode ser onde você quiser, sabe? Você também não precisa ter aquelas palavras bonitas, você não precisa de muita formalidade. Ó, Senhor misericordioso, grande, eterno, sabe? O Senhor já sabe que Ele é tudo isso, você não precisa ter essas formalidades porque Ele quer ter intimidade com você. Eu tenho certeza que você não chama, eu, por exemplo, não chamo meu pai de seu Alcides. Ô, seu Alcides, eu não chamo meu pai assim, eu chamo meu pai de pai.
Eu ligo pro meu pai e falo, oi pai, tudo bem? Eu chamo meu pai de pai. O Senhor, ele é seu pai. Começa a chamar ele de pai daqui pra frente, de papai, de paizinho, do jeito que você se sentir mais à vontade. Não precisa fazer orações muito prolongadas. Ah, eu fiquei lá 8 horas orando. Eu fiquei 4 horas orando. Amiga, você não precisa ter essas orações extremamente prolongadas, sabe? Não, nem repetitivas, sabe? Nem repetitivas. Você precisa mesmo estar com o coração disponível e colocar o que está no seu coração para que o Senhor possa cuidar para você e de você. Então você coloca tudo aquilo que está no seu coração para que Deus possa cuidar de você e para você, né? Eu sempre tenho, mas eu quero falar para você uma forma que eu gosto muito de orar. Eu tenho um diário de oração. Eu vou até pegar para vocês verem. Eu tenho um diário de oração e eu gosto muito de escrever as minhas orações. Esse diário eu ganhei de uma amiga maravilhosa do grupo. Não a conheço pessoalmente, só a conheço por aqui pela internet. E eu gosto de orar escrevendo. Por que eu gosto de orar escrevendo? Vou te explicar o porquê. Porque quando eu oro escrevendo e eu pego aqui no meu caderno situações, por exemplo, esses dias eu estava vendo meu caderno de 2015 de oração. Quando eu pego o meu caderno, eu falo assim, meu Deus, Deus fez tanta coisa na minha vida. Um dia eu pedi isso pra Deus e hoje, tipo, pra mim é algo tão simples, sabe? Eu lembro que no meu caderno de 2015 eu pedi pra Deus porque eu precisava comprar a lista de material dos meus filhos no começo do ano. E eu coloquei isso em oração, pedindo para que o Senhor me ajudasse a comprar a lista de material e que eu pudesse pagar a lista de material dos meus filhos, né? E pra mim, naquela época, naquele dia, aquela era a minha preocupação. Naquele dia eu estava ansiosa por simplesmente comprar a lista de material. Tenho 4 filhos, comprar a lista de material deles, porque para mim na época devia estar difícil comprar a lista de material dos meus filhos. Hoje isso para mim não é uma preocupação. Hoje a hora que eu quero, eu vou lá na papelaria e eu compro o que eu preciso para meus filhos. Hoje a hora que eu quero, eu peço pela internet aquilo que eles precisam. Então para mim isso já não é uma preocupação, mas naquela época foi. E eu encho meu coração de fé e de esperança. Eu falo assim, Senhor, o Senhor cuidou de mim na lista de material dos meus filhos. O Senhor estava comigo em todo o tempo. Sabe, o Senhor me ensinou naquele momento. Sabe, Ele supriu. E depois eu tinha a oração na outra página agradecendo pelas coisas que eu tinha comprado. Então quando eu vejo os meus cadernos passados, isso me enche de fé, me enche de esperança, sabe? E eu coloco ali, ó, uma carta para Deus, eu escrevo para Deus aquilo que eu tô sentindo. Então essa é a forma que eu vejo que eu melhor me adaptei para orar. E eu amo orar desse jeito, eu amo escrever, eu amo conversar com Deus escrevendo, sabe? Gosto muito mesmo e gosto de ler aquilo que eu já escrevi nos dias que eu estou precisando aumentar minha fé, nos dias que eu estou mais introspectiva, eu pego os meus cadernos de orações, né, passados e eu começo a folhear e eu vejo quão grande Deus tem sido na minha vida desde então. Então assim, muitas situações que na época, né, também não aconteceram como eu coloquei na oração, mas aconteceram muito melhor. Ou aconteceram depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, assim, não aconteceu naquele momento que eu estava pedindo. Aconteceu depois de 2 anos. Um exemplo é quando a gente começou a orar para mudar aqui para a cidade onde eu moro. Eu moro em Palmas hoje, eu não morava aqui. Eu mudei para cá em 2018. A gente estava orando para vir para cá desde julho de 2015. E a gente só conseguiu mudar para cá em janeiro de 2018. As coisas, elas não aconteceram de imediato. Eu orei, fui lá e recebi. Mas quando a gente mudou, gente, estava tudo preparado. Aconteceu melhor do que a gente tinha imaginado. Aconteceu melhor do que a gente tinha sonhado, do que a gente tinha planejado. Então, muitas vezes você não vai receber uma oração sua de imediato, porque Deus precisa te preparar para que você possa receber aquilo no tempo certo. Então foi a melhor forma, confie em Deus, que a forma com que você vai receber vai ser melhor do que você está imaginando, melhor do que você programou. Eu quero trazer para você em relação ao diário de oração, e nós já vamos concluir já. Pequenas mudanças, elas terão pequenas mudanças que você vai ter hoje, elas terão grandes reflexos lá na frente. Então assim, a gente vai falar hoje sobre a oração, sobre ser intencional
em nosso tempo com Deus, né? E você ter esse tempo com Deus. Por quê? Porque é o Senhor que sabe a necessidade de cada um, é o Senhor que sabe a sua necessidade. Então, é importante a gente desenvolver esse tempo com Ele. É importante a gente colocar diante dele aquilo que está em nosso coração. André, mas ele já sabe que está no meu coração, ele sonda os meus corações, amiga, mas ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer só saber, ele quer poder participar. E para ele participar, você tem que permitir. O Senhor não vai entrar na sua vida assim sem você permitir. Você precisa permitir. Você precisa dar a permissão para Ele. Então, isso gera o quê? Uma transformação em você. Isso, quando você coloca ele diante de Deus, gera uma transformação. E você se dedica a esse novo hábito. É um hábito, gente. A oração, ela é um hábito. Assim como você tem o hábito de você mudar a sua alimentação para ter uma vida melhor. Você tem o hábito de fazer uma academia para você ter um corpo mais saudável. Você precisa ter o hábito de orar para você ter um espírito saudável. É corpo, alma e espírito que a gente precisa cuidar. Então vamos lá, é comprovado cientificamente que a oração ela atinge tanto as áreas mentais e fisiológicas, além das áreas espirituais. Iremos utilizar um caderno, um diário, uma agenda, o que você preferir. Mas é importante que você escreva todos os dias no seu caderno de oração. Os seus pedidos, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, os seus agradecimentos, tudo deve ser colocado lá, sem formalidade. Coloca o que está no seu coração. E eu quero trazer para vocês, porque nós vamos entrar numa jornada de autocuidado. E a oração, você desenvolver a oração, é o primeiro passo para o autocuidado. E eu quero trazer os benefícios que a oração vai trazer para a sua vida. Primeiro, aumenta a motivação, desenvolve uma boa mentalidade, traz sensação de paz, relaxamento e bem-estar, transforma os pensamentos, aumenta o amor e a alegria, desenvolve gratidão e empatia, desenvolve insights e traz inspirações, nos torna mais perceptíveis e mais sábios, produz esperança, desenvolve a fé, traz autoconhecimento, traz um fortalecimento, controla a ansiedade e aumenta a nossa disposição. Por isso que você precisa decidir a ter esse hábito que é orar, que é ter o seu caderno de oração, que é ter um momento de você a sós com Deus, sabe? Você precisa ter esse hábito porque isso é autocuidado, você vai estar cuidando de você. E eu quero que você respire bem fundo, porque eu quero orar com você nesse momento. Eu quero trazer uma oração que eu escrevi aqui, mas não se atente a essa oração que eu escrevi. Cada um tem que escrever sua oração de forma individual. Eu sei que muitas vezes você vai falar assim, André, mas a sua oração tocou tanto o meu coração, amiga, mas Deus quer que você desenvolva a sua oração com Ele, sabe? Eu até coloquei a oração porque para te dar uma direcionada. Se você falar assim, André, eu não sei como orar. Então, assim, para te dar uma direcionada, mas não se apegue à minha oração. Não se apegue a ficar repetindo aquilo que eu coloquei aqui. Se apegue a você orar, você desenvolver o seu tempo com Deus, você escrever, sabe? Eu tenho lá no começo dos meus cadernos de oração, eu não sabia como começar a escrever, né? E tem muitas cartas que eu escrevi para Deus que tá assim, oi Deus, ou então assim, oi Deus, tô aqui de novo, sabe? Então assim, mas você vai desenvolver. Hoje, lógico, eu não coloco mais assim porque eu já tô mais evoluída, né? Mas já consegui me evoluir nessa área, mas você vai se desenvolver com Deus e é uma coisa muito leve, viu, amiga? Não precisa ficar se prendendo a muita coisa, não. Então, vamos lá? Senhor, entrego a Ti esse momento. Estou iniciando uma nova caminhada. Às vezes mais longa e esburacada, em uns momentos mais curta e sem tantos buracos. Mas não quero seguir sem a sua presença, sem poder contar contigo e segurar a sua mão. Me coloco em sua dependência, porque sei que sozinha me cansarei. E é o Senhor quem supre as minhas necessidades e me dá o que eu preciso. Posso armar os cavalos, mas é o Senhor, meu Deus, quem dá a minha vitória. Provérbios 21:31. Em nome de Jesus, amém. Primeiro passo que a gente vai dar, e você faça esse passo, se você fizer, você posta uma foto, me marca, pra gente motivar as outras meninas para que a gente possa caminhar juntas aí. Primeiro passo, escreva a sua oração,
colocando o que você deseja no seu caderno. O que está em seu coração, crendo que o Senhor te ouve e anseia estar perto de ti. É o momento de colocar os seus anseios, os seus medos, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus traumas, as suas raivas, as suas incertezas, aquele desânimo, tudo mais o que tem permeado o seu coração, você coloca no caderno. Esse momento, aproveite, né, esse momento de conexão com o Pai. Ele é o seu auxílio e fortaleza e é Ele em quem você pode confiar. Então, tenha certeza que Deus está com você, tenha certeza que Deus vai te direcionar. Coloque no caderno de oração aquilo que você está sentindo, porque você vai perceber que você vai ficar muito mais leve depois que você colocar no caderno de oração. Meninas, eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta não, na verdade tem que responder aquelas perguntas e eu coloquei aqui para você escrever a sua oração. Então, arruma um caderno, um diário, uma agenda, sabe? Não precisa de muitas coisas. Eu sempre escrevi em agenda. Esse ano que eu ganhei esse caderno, o ano passado, né, eu ganhei um, e esse ano eu ganhei esse caderno de uma amiga. Então, assim, não tenha muitas formalidades, não fica presa, escreva numa folha de papel, num bloco de nota, em qualquer lugar. O que importa é você escrever, sabe? Não arrume empecilhos para que você dê esse passo. Então, escreva a sua oração, tenha certeza que Deus vai estar te direcionando, te guiando. Eu tenho certeza, amiga, que quando você desenvolver esse hábito de oração, muitas coisas que você passa hoje na sua vida, muitas ansiedades, muitas angústias, na hora que você colocar diante de Deus, isso não vai mais ficar tomando e domando você, sabe? Não vai ficar mais dominando a sua alma. Então, acalme o seu coração, escreva a sua oração, saiba que a gente está começando uma importante caminhada. E essa caminhada a gente tem que começar com quem nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus, porque sozinha a gente não vai conseguir. Sozinhas, só eu e você, a gente não vai conseguir. Deus tem que estar no meio desse negócio para que a gente possa alcançar aquilo que a gente precisa. Meninas, que Deus abençoe cada uma de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Quem colocar, me marca, posta foto, me marca, vamos motivar outras mulheres, chama suas amigas que estão precisando. Esse vídeo vai ficar gravado por 24 horas, amanhã eu vou tirar ele do ar, tá? E amanhã eu espero você no mesmo horário. Esse renovo nós vamos fazer os 21 dias direto. Então vai ter sábado e vai ter domingo também. Quem puder, entre lá no grupo do GD Mulheres, porque lá eu vou colocar a oração, uma foto da oração, lá eu vou colocar um PDF da aula de hoje, tá bom? Então, quem puder, entra lá. Um beijo, fiquem com Deus.